Olá, bem-vindo ao vídeo aula sobre o artigo IX. Fala sobre proteção do plano de dados, né? E também obter alta vazão e também obter baixa latência. Lembrando que um dos autores também foi o autor do túnel. Então, a gente está falando da arquitetura do IX. Como é a arquitetura do IX? A gente tem no plano de controles, que nessa coluna aqui, serve para quê? Para alocar novos cores e dealocar novos cores. A gente tem o plano de dados aqui que está rodando dois aplicativos, que é o HTTPD, que é um servidor web, e o Memcached, que é um Key Value Store. Ou seja, é uma consulta para armazenar chave e valor. E a gente tem que essas duas aplicações são rodando como processos Dune. Então, eles rodam no Ring 3. A gente tem também, abaixo deles, rodando no raiz, né, no Ring 0, o sistema operacional deles aí, o IX. E eles provêm uma biblioteca aqui, libIX. E a gente tem lá, no nível mais baixo, que é raiz, Ring 0, tá rodando o Linux com o Dune. Cada Czinho aqui é um core. Nós vimos no vídeo passado que é uma placa de rede, o pacote chega na placa de rede, usa o RSS para alocar, então, para qual fila do core que vai. Então, por que serve o control plane? Tem um software que é chamado de IXCP, né? Control plane, IX control plane, que serve para adicionar ou remover cores. Ele vai ser baseado no comando do Linux CPU-set. Nós temos que cada core, tá, vai executar o plano de dados e vai usar para isso uma thread elástica. O que é uma thread elástica? É uma thread associada com um core elástico e vai rodar até terminar, onde o complete. O que é um core elástico? Porque a gente consegue alocar novos cores e dealocar cores. Também tem a questão da separação do plano de dados e do plano de controle. O que é isso? O plano de controle ele vai ter uma granularidade mais grossa. Ele vai fazer a alocação de cores. Ele vai rodar em torno de segundos para minutos. O que ele faz? Ele faz a alocação de cores, tá? E vai adicionar e remover cores com aplicação. O plano de dados vai rodar as funções de redes, por exemplo, o HTTPD e o Memcached, tá? Ele vai ter granularidade mais fina. E ele tem que rodar muito mais rápido. Por exemplo, se ele rodar com a placa de rede de 10 gigabits por segundo, ele vai ter que processar 15 milhões de pacotes por segundo. O que ele faz? Ele faz varredura e busca o pacote no NIC. Ele vai também ter associado uma fila para cada core, né? E vai fazer a questão de pegar os pacotes processados. Então, plano de controle, ele vai alocar cores, se alocar cores, e o plano de dados vai fazer o processamento dos pacotes. Nós temos aqui a API do IX, onde que ela está. Tá? Essa API aqui é para você poder chamar a libIX. Então, você tem aqui sua aplicação, vai chamar a API rodando a libIX. Algumas dessas funções do sistema, tá, são iguais. Quais que não são iguais? Então, a sendV e o receive-done não são iguais. Tá? E a questão de eventos. É interessante a gente olhar o receive-v e o send. São as duas mais importantes. Aqui, então, a gente tem um fluxograma de como funciona aí a questão do processamento. Imagina que vamos começar do número 3. A gente tem uma aplicação, por exemplo, no exemplo anterior era o HTTPD. Ele vai fazer um send. Aí, então, ele vai mandar um pacote aqui para o buffer, tá? Que vai usar, então, o sendV. E ele vai poder ser batch, chamada dele, pode acumular pacotes, né? E aí, quem faz isso? Ele vai ter, a aplicação vai estar rodando, né? Como uma única thread elástica. Aí vai depois passar pela pilha do TCP/IP, né? E também tem a questão dos temporizadores. Por que tem temporizadores? Porque tem a questão de retransmissão, se um pacote é perdido ou não. Depois o pacote é enviado, né?
Lembrando que a gente está rodando aqui, ó, está escrito aqui, ó, no non-root ring 0, tá? E aí ele vai utilizar também lá o conceito do DUNE, né, do Virtual Machine Configuration State, o VMCS, para armazenar status. E poder ter acesso a recursos do hardware. Isso pode ter acesso a recursos do hardware, como, por exemplo, a placa de rede. Então, essa é a parte da transmissão. E para receber? Para receber, a gente vai ter um software aqui que vai fazer varredura. Aqui não é interrupção, é varredura, tá? Então, vai toda hora perguntando, pacote já chegou? Pacote já chegou? Pacote já chegou? Né? E vai usar o que a gente chama de batching limitado. O batch, a vantagem dele é que vai reduzir o custo adicional e permitir ter uma vazão mais alta. Tá? Por quê? Quando você aumenta o tamanho do batch, tá? O que acontece? Você vai estar aumentando a latência. Então, por exemplo, processar 25 pacotes, se for processar 50, vai ter que esperar 50 pacotes chegar. Então, você pode aumentar a latência. Então, o que ele fez aqui? Ele fez um batch limitado. Ele fez até, por exemplo, 25. Mas ele vai colocar também um tempo. Então, se não chegou mais pacote naquele tempo, ele processa assim mesmo, para evitar de aumentar a latência. Aí o pacote então chega aqui na pilha, vai ser processado no TCP, que é a entrada, e depois é para o buffer que vai chamar então o receive V, que é um evento. Tá? Lembrando que aqui esse pacote aqui vai ser zero copy input, ou seja, não há cópia. A aplicação só vai receber o ponteiro do buffer. O pacote não é copiado. Antigamente, o pacote era copiado do modo do kernel para o modo de usuário. Essa cópia é custosa. O que eles fizeram? Ao invés de fazer uma cópia, você passa o ponteiro para o buffer. Porém, se você passa o ponteiro, você não pode mais escrever. Tá? Então, você tem um pacote aqui, você vai poder fazer leitura. Então, você vai se ver fazendo leitura. E a aplicação ela roda aí como não raiz. Então, ela não tem permissão de escrever nesse buffer de receber. Então, ele vai manter um ponteiro para o pacote para fazer a cópia zero. Então, além disso, né, a gente já discutiu, vamos relembrar, tem a questão do batching e questão de run to completion. Então, ele faz o run to completion, ou seja, não tem um buffer no meio do caminho, e ele vai executar todas as funções de rede primeiro, tá? E também tem a questão de ter o batch, mas o batch dele é limitado e adaptativo. Ele não precisa esperar, para colocar 25, não precisa esperar chegar a 25 pacotes, ele tem um tempo. Não chegou a 25 pacotes, ele já processa naquele tempo. Por isso, ele não aumenta a latência. E ele também tem a questão de reagir para congestionamento. Como é que ele sabe que está congestionado? Ele vai olhar o tamanho das filas no NIC. Questão aí de cópia zero para entrada e saída. Para isso, eles tiveram que mudar a API. Então, eles mudaram a API para passar o ponteiro, ao invés de ter que copiar o pacote. Tá? E eles usaram uma estrutura de dados que chama scatter-getter, que pode ter, quando a estrutura não está, quando a estrutura é esparsa, não está toda cheia. Pode receber alguns pacotes e outros não. Aí ele vai fazer a zero copy, ou seja, ele só vai pegar o ponteiro. Então, o AX, ele vai mandar um ponteiro para o NIC. Tá? Então, desculpa. A gente tem aqui o non-root ring 3 para aplicação e o non-root 0 rodando aqui o AX. Então, o AX recebe o pacote, ele vai passar o ponteiro, a aplicação só pode fazer a leitura. Quando a aplicação quiser mandar o pacote, ela escreve no pacote, tá? E aí o NIC vai ler o pacote daqui. No Linux, só lembrando que quando ele passasse para cá, ele teria que copiar do kernel para o espaço de usuário, que era mais custoso. Então, o zero copy ele é mais rápido. Também foram feitas algumas otimizações de desempenho no plano de dados. O IX vai usar, aí, por exemplo, a libIX, né, que é parecido com a libOS que usa o Dune, tá? Para quê? Para acessar a tabela de páginas. No caso que vocês vão lembrar do artigo também do SuperPages, tá? Então, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai usar super páginas, mas a tabela de páginas que ele vai usar vai ser tamanho huge. Então, ele, ao invés de ter páginas pequenas, ele vai usar páginas grandes. Qual que é a vantagem de usar páginas grandes para armazenar os pacotes? As vantagens foram que vocês viram lá no artigo do SuperPage, né? Então, ele vai conseguir reduzir
misto de TLB, porque ele vai aumentar, né, o coverage, né, a cobertura das TLBs. Tá? Isso, então, vai diminuir o misto de TLB, tá? Então, vai melhorar a latência. Então, é muito comum, tá? Se você quiser fazer processamento rápido de pacote, você utilizar aí huge pages. Para aumentar o tamanho da pacote, do buffer, para processamento, para aumentar a cobertura das TLBs. Como é que é feito o core allocation? Então, aqui a gente tem a figurinha anterior desse slide aqui. Tá aqui. Esse slide aqui, só diminuir a figura. Aqui ele está mostrando o caminho, né, que o pacote faz. Como é que faz a alocação? Então, no passo 1 aqui, nesse passo aqui, quando ele estava fazendo pooling para receber pacotes, ele vai verificar o tamanho da fila. Se, depois de um tempo, a fila ainda existe no NIC, quer dizer que está acontecendo condicionamento, ou seja, eu estou recebendo mais pacotes do que eu sou capaz de processar. Então, no caso aqui, ele vai alocar um novo core. Se ele aloca um novo core, ele também tem que ir lá no RSS, tá? Instalar novas regras para dividir o tráfego. Então, imagina que eu tinha 2 cores. E agora eu vou ter, aloquei um novo core, eu vou ter que dividir em vez de 2, eu vou ter que dividir em 3. Ou pode ser ou 4. Então, tem que inserir, mudar a tabela de direção no RSS para dividir o tráfego. E, se eu ficar lendo a tabela depois de muito tempo, a fila for 0, quer dizer que eu já estou processando mais do que eu posso. Então, eu posso dealocar o core. Esse slide aqui também vocês vão lembrar do Xenango, né? Que o Xenango também tinha a condição de ler a fila da anterior com a fila que está sendo processada agora e comparar se ele conseguiu manter o processamento ou não. Outra questão importante é a questão de que não tem sincronização. O que ele fez para não ter sincronização, né? Primeiro que a API dele ele é comutativa, a API do IX. Então, vocês viram aí no artigo do comutativo, né, a questão de ser comutativo para permitir escalabilidade. Depois, o RSS vai mapear, então, pacotes para cores. Dessa maneira, né, vai ter o Core Affinity, então você não vai ter que fazer sincronização entre cores. Cada core vai cuidar de fluxos distintos. E a outra questão é que você vai ter aí um pool, né, um buffer de memória dedicado a eventos a condições de eventos, né, para tratar e ajudar as threads elásticas. Quando é que a sincronização vai ser necessária? Vai ser, por exemplo, no caso que você tem então, uma tabela, algo comum, né, entre vários cores, por exemplo, uma tabela ARP. E, por exemplo, quando eu vou adicionar ou remover core, então eu vou ter que fazer o split aí do tráfego, vou ter que fazer a divisão do tráfego, né, quando eu tiver que escrever na tabela de direção do RSS. Quais são as propriedades de isolamento do IX? Então, você vai ter a proteção do link buffer, né, que está lá, que são as memórias do NIC, e você vai usar, então, o VTX, né, que é a capacidade do processador Intel, tá? Que o Dune utiliza isso. Outra questão aí é que ele vai também fazer compartilhamento de buffer, né, para fazer o zero copy. Então, você vai ter aí o NIC chegando e escrevendo no buffer e depois a aplicação recebe o ponteiro para ler aquele buffer. Então, resumindo, quais são os truques para obter baixa latência? Para ter questão de proteção, ele usa o Dune. Garantir que um código de uma função não interferir no código de outra função de rede. Reduzir a latência, ele usa alguns truques, né? Ele vai fazer varredura, ao invés de fazer interrupção. Então, vai ter um processador só fazendo varredura, então ele usa igual o DPDK. Ele vai evitar de ter TLBs e cache miss usando huge pages, né? Ele vai executar o run complete, ou seja, vai executar até o final. Antes a questão é do zero copy. A cópia é zero, portanto, sair daqui ele não vai copiar o pacote, vai passar só o ponteiro. Então, essas técnicas aí ajudam a reduzir a latência. Para ter alta vazão, ele vai utilizar batch, ou seja, vai agrupar os pacotes, que aí vai diminuir, aumentar a localidade de dados, tá? E de instrução, e vai diminuir o miss e vai melhorar o desempenho. Vai amortizar o custo adicional. Para ser eficiente, ele vai ter a questão de alocação de cores, que pode aumentar ou diminuir o número de cores.
Então, esse aqui é o vídeo do IX, que provê proteção, baixa latência e alta vazão, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal. Quem quiser, deixa o like.